Então vamos lá, galerinha. Pessoal, olha só. Começando então a coisa de matemática. O pessoal estava interessado em algumas questões da Olimpíada e é o que me deixa meu dia melhor, mais alegre. Apesar de eu ter grande chance de não conseguir fazer, só o fato de ter uma questão que vai mexer comigo, eu acho que é legal de ver, eu gosto disso, né? Mas o ideal é tu sempre trazer a tua questãozinha já, certo? Traz a tua questãozinha para agilizar o nosso processo. A gente vai conseguir achar as questões já já. Antes disso, o simulado Enem, que a Positivo manda pra gente, página 7. Simulado Positivo, página 7, questão 13. Fala o seguinte: câmara escura de orifício. A câmara escura de orifício é um dispositivo cúbico em forma de paralelepípedo, caixa, que possui um pequeno orifício em uma de suas paredes, que são todas opacas. Quando um objeto iluminado ou luminoso é colocado à frente da câmara, é formada na parte oposta do orifício uma imagem invertida, semelhante ao objeto. Os raios de luz que partem do objeto em direção à câmara são referências para determinarmos a relação entre a altura do objeto e da imagem, distância entre o objeto e a câmara e o comprimento da câmara. Uma câmara escura tem profundidade, ele fez um desenho, né? Esse desenho eu teria feito para vocês, farei, se Deus quiser, para vocês, lá no segundo ano do ensino médio, onde a gente vai estudar ótica no final do ano. E eu vou te falar que um dos princípios da ótica geométrica é que a luz anda em linha reta. Então, se tem um raio de luz que sai do pezinho do objeto, passa pelo orifício, ele tem que bater em cima na caixa. E se o raio de luz sai da cabeça do objeto e passa pelo orifício, ele tem que bater embaixo na caixa. Por isso que as crianças ficam chocadas quando vem a árvore de cabeça para baixo estampada na câmara escura que a professora do primário mandou elas confeccionar. Elas não entendem, elas, professora, mas por quê? O que tem no furinho ali que está... Não tem nada no furinho, é só porque a luz anda em linha reta. Se a luz anda em linha reta. Se a luz anda em linha reta, tem um mini otávio agora de alguns milímetros, de cabeça para baixo, estampado na tua retina, como um mini cineminha. E essa bolinha que tu julga preta não é uma bolinha preta, é uma bolinha que permite a entrada da luz para o olho, que é uma câmara escura. E é o cérebro que te ilude, né? Deixando as proporções do jeito que são e eu de cabeça para cima, como aparentemente de fato estou, né? Mas fisicamente tem um otávio de cabeça para baixo no teu olho. Não é tipo a colher, é mais tipo isso aqui mesmo, porque a colher é um espelho côncavo. Aí é outro fenômeno que nós estudaremos também. Ele disse que A era essa distância que nós chamaremos de P, posição do objeto. Ah, vou chamar de P já, pronto. Que A o quê? P. Vou chamar de P' a posição da imagem. Ele chamou de B. Vou chamar de O a altura do objeto. E chamarei de I a altura da imagem. Esses triângulos são triângulos semelhantes, porque esse ângulo é igual a esse. Pela simetria do desenho, esse ângulo é igual àquele. Portanto, esses ângulos aqui também têm que ser iguais entre si e iguais a esses. São triângulos semelhantes. Triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. E suas alturas também. Então eu posso dizer que a base do triângulo pequeno dividido pela base do triângulo grande é igual à altura do triângulo pequeno dividido pela altura do triângulo grande. Vocês enxergam que o P e o P' podem ser alturas dos triângulos? Certo? Semelhança de triângulo. Lá, amanhã praticamente, né? Ano que vem, final do ano que vem, vou te mostrar essa teoria toda. E ainda vamos brincar que para cima é positivo, para baixo. Então essa imagem tinha que ter um tamanho negativo no nosso referencial de Gauss. Carl Friedrich Gauss, o matemático que criou as formas dos espelhos esféricos, das lentes esféricas. Entenderemos como é que a gente corrige os problemas de visão, né? Muito legal aquela parte. Pode assistir já, tem vídeo daquilo lá. Ó, negócio seguinte. Vamos colocar um menos aqui. Por que eu estou colocando um menos na direita da equação? Porque do lado esquerdo vai ficar negativo, né? O objeto é positivo, está para cima. A imagem da cabeça para baixo vai ficar negativa. Para o lado esquerdo ficar negativo, o lado direito também tem que ficar, já que é uma igualdade. Certo? Então, botei o menos. É assim a equação da ótica na física. Nesse problema especificamente, ficaria, no lugar do I, ele chamou de Y.
No lugar do O, ele chamou de X. No lugar do que eu chamei de P', ele chamou de P, aprofundar da câmara. E o A é o P. Essa é a continha dele. E ele fala o seguinte... Tu escolheu O, P e I aleatoriamente ou significa alguma coisa? I de imagem, a altura da imagem. O de objeto, a altura do objeto. P de posição. P', posição da imagem. Certo? Aí essa fórmula vai ficar lá no formulário assim, ó. A igual a I sobre O igual a menos P' sobre P. Chamada fórmula do aumento linear. A de aumento, porque quando eu divido o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, se dá 5, por exemplo, né, quer dizer que houve uma ampliação de 5 vezes. Né? Então, A, aumento linear, ampliação ou aumento transversal, são 3 nomes que aquela letra recebe. Tu vê, né, cara, quando começa a ficar técnico, né, é cheio de nomezinho para decorar. Se tu não sabe o que é aumento linear, ou aumento transversal, ou ampliação, tu não mata uma questão de ótica. Que merda. Por isso que eu estou aproveitando esse momento, entendeu? Para já plantar uma sementinha, que ano que vem nós vamos reforçar. Equação do aumento linear. Isso é física, é usar a matemática para entender a natureza, né? Certo? É isso que é física. A matemática ficaria só na semelhança de triângulos ali, né? Aí ele fala o seguinte, me empolguei, desculpa. Uma câmara escura tem profundidade de 50 centímetros. E o cara ajuda dizendo que é o B, modese. Então o cara foi queridão, 50 centímetros. Ela é dirigida para uma pessoa a uma distância A de 10 metros. Oh, que perigo! 10 metros. Uma projeção Y igual a 8,5 centímetros de altura forma-se no fundo da câmara, da caixa. 8,5 centímetros. Qual é a altura X em metros da pessoa? Eu não vou me preocupar. Eu não vou me preocupar com as unidades, porque cancela centímetro por centímetro e resta. E como o cara quer em metro, né? Divide por 10 em cima e embaixo. Divide por 5 em cima e embaixo. Dá 5, né? Eu estou fazendo aqui. 5. Multiplicação cruzada nós poderíamos fazer, né? Ficaria 8,5 igual a 5x. Então x fica igual 1,6 mais 1, 1,7. 1,7 metros. Uma pessoa de altura mediana. 35 vai 3, 1,7. Letra B. Boa questãozinha. Não era menos 50? Isso, né? Eu fiz pela parte matemática, certo? Eu fiz pela parte matemática. Não seria menos, porque na hora que eu for colocar o tamanho da imagem, eu vou colocar o menos, porque eu sei que ela está de cabeça para baixo. Aí o menos da esquerda vai eliminar o menos da direita e a pessoa vai ficar com um tamanho positivo, como era de se esperar. Ótima pergunta, garoto. Muito obrigado. Os meus eu acho que eu ainda não peguei. Tá sim, os de hoje que eu recolhi, eu botei na minha... Saí correndo para poder almoçar, botei no meu armário. Cuidado com cobras e lagartos que começam a saltar. Isso aí, meus queridos. Autógrafos, por favor. Nos tornamos celebridades já na aula de apoio. E tinha uma, né, cara? Tá aqui. Essa aqui é física, né? Essa aqui é física. Então eu vou dar uma inspiradinha só. Já deixa guardadinha aí que nós já vamos fazer. Procurem, fiquem à vontade. Enquanto isso, vamos ver se a gente... O somatório. Beleza, também. Vou fazer mais uma, vou fazer a tua. Show. Galera, olha só. O símbolo de somatório é um símbolo muito usado na matemática. Por exemplo, imagine que quero somar uma sequência de números, tipo uma PA. Quero pegar uma PA e quero fazer a soma dos elementos da PA. Uma forma genérica de eu dizer que eu quero somar os 10 primeiros elementos da PA, eu digo que eu quero somatório de n igual a 0 até 10, de n igual a 1 até 10, para a n. Isso aqui, então, economiza a minha vida. O cara que lê isso e entende matemática, ele sabe que ele está dizendo o A1, mais o A2, mais o A3, mais o A4. Já enchi o saco, ó. Olha como é legal aquele símbolo, cara. Não quero mais o A10. Sacou? Então chama-se somatório porque ele indica a soma de vários elementos. Tu representa embaixo, geralmente, o número de onde tu parte e em cima um limite, até onde aquele número n vai variar. E aí, claro, eu posso colocar uma expressão toda aqui, né, e fazer o somatório de uma expressão que varia de acordo com o n ali.
E aí, claro, se eu quiser somar infinitos termos, que é possível, como a gente já andou discutindo, né? Então, bota infinito ali, aí a coisa começa a encrespar. Coisa linda. Tô gostando das perguntas, hein, cara? Página 9, adorei, cara. Eu falei pra todo mundo que eu dou aula da diversão que foi a minha última sexta-feira com as questões olímpicas que o colega me trouxe. Ah, quanto tempo eu espero para um aluno que faça isso? Eu sempre pedi isso, nunca me trouxeram. Anos pedindo, que legal, né, cara? Acho que vamos melhorar juntos. Vamos que vamos! Página 9, questão 15. Um engenheiro precisa calcular a distância entre dois pontos A e B, situados em margens opostas de um rio. Para isso, ele mediu a distância entre os pontos A e C, situados de um mesmo lado do rio, encontrando um valor de 80 metros. Ele mediu também, com o auxílio de um teodolito, instrumento para medir ângulos, os ângulos BAC e ACB, encontrando respectivamente os valores de 105 e 30 graus. Então a distância entre A e B é D. Ah, que clássica essa questão. E olha só que poder a matemática, né? Sem atravessar o rio, ele mediu a largura do rio. Rio? Ele quer medir a distância entre pontos A e B, situado em margens opostas do rio. Para isso, ele mediu a distância entre os pontos A e C, situados do mesmo lado do rio. 80 metros ele mediu. E com o tal do teodolito, ele viu os ângulos BAC, que deu 105. Então eu vou ter que reformular esse meu ponto aqui. Vou ter que reformular esse meu ponto aqui. Deixa eu ver se assim já dá para aceitar. Tá vendo? Então ele fez um triângulo. E aí a partir daqui ele foi lá e mediu os ângulos. Ou a partir de sei lá onde ele mediu os ângulos. O ângulo BAC deu 105. Agora ficou obtuso o ângulo, né? Antes estava perpendicular, estava desonesto. E ACB, aqui, 30 graus. Ele quer saber a distância entre os pontos A e B. Certo? Isso me cheira a lei dos senos. Lei dos senos. Nós não tivemos lei dos senos ainda em matemática, né? Mas dá para resolver sem lei dos senos. Dá para resolver. Porque eu queria já jogar uma fórmula que não teve ainda, entendeu? Aí seria desonesto, talvez uma ferramenta que ainda não teve. Eu quero te mostrar que com as ferramentas que tu já conhece é o suficiente. Lei dos senos eu vou te mostrar daqui a pouco. Então não tem que se preocupar. Tudo bem se eu cortar esse triângulo aqui assim para formar um triângulo retângulo? Pode, não pode? Se aquele ângulo lá é 105 e esse aqui é 30, para cá sobra quanto? Aqui, o outro ângulo do triângulo. Aqui é 105, né? 45 graus. Se aqui é 45 e aqui é 90, para cá sobra quanto? 45 graus. Por um triângulo isósceles. Certo? Se dois ângulos são iguais, dois lados são iguais. Né? Esse lado aqui acaba sendo igual a esse aqui. Né? Certo? Bom, eu tenho isso aqui, um triângulo retângulo. Eu posso calcular aquele tamanho y ali, né? Certo? Eu tenho a hipotenusa e tenho um ângulo. Dá para calcular aquele tamanho y ali, né? Estou fazendo um desenho pequeno. Vocês não reclamam. Professor, não estou entendendo, esse desenho é uma bosta. Com todo respeito, professor. Eu falo assim, tá, cara? Quando eu começar a fazer esses desenhos retardados. Não te autorizo. Me perdoe. Galera de casa, depois eu boto um zoom, aparece tudo ali, por incrível que pareça, dá para acreditar. Era assim, né, o nosso triângulo. Certo? Eu quero achar essa distância aqui, né, que é o nosso x. Eu te convidei a cortar isso aqui num triângulo retângulo. Te mostrei que esse ângulo aqui é 45 graus, tu mesmo me ajudou. Se ali é 90, aqui é 45.
Tu vê, o desenho também tá tosco, porque como é que tem 45 e 45, então esse tamanho tinha que ser igual a esse, né? Os catetos tinham que ser iguais, me perdoem mais uma vez. Se eu achar esse y, que é esse tamanho aqui, desse triângulo retângulo, aí eu consigo achar qualquer coisa aqui também. Acabou, dois triângulos retângulos. Eu quero relacionar a hipotenusa com o cateto oposto. Quem? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 é 0,5, está dividindo, passa multiplicando 40 metros. 40 metros. E agora que eu descobri que é 40 metros, eu sei que também é 40 metros. Né? E eu até já sei que é 40 raiz de 2. Porque a gente acaba decorando, né, que a diagonal de um quadrado é raiz de 2 vezes o lado. Hoje nós vamos acabar de repente falando disso. Tinha uma questãozinha que a gente podia resolver na Olimpíada que eu acho que dava para falar disso. Mas voltando à Terra, eu quero agora nesse novo triângulo retângulo relacionar o cateto com A mais um seno, né? Seno de 45 é o cateto oposto, que é o y, que eu acabei de calcular, sobre a hipotenusa, que é o x. Então, raiz de 2 sobre 2 é igual a 40 sobre x. Faz a multiplicação cruzada, raiz de 2x é igual a 80, x é igual a 80 sobre raiz de 2, racionaliza, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, 80 raiz de 2 sobre 2, que é 40 raiz de 2, como eu havia dito. 40 raiz de 2 metros. Então, dois senos. Isso é que é o chá da matemática, tem que ter uma sacadinha, né? Primeiro, só de ler e conseguir fazer o desenho, o cara já tem que ter alguma interpretação, tem que ter boa noção, né? E aí depois pegar aquele triângulo e ainda decompor em 2 triângulos retângulos, né? Então é uma questãozinha já de um bom nível. Seria legal a gente ver qual é o índice de acerto depois, né? Ficamos com a alternativa A de amor. Muito obrigado, gente. Adorei. Depois nós voltamos, podemos fazer todas se vocês precisarem. Isso. Olha só. Uma coisa legal, cara. Pela primeira vez eu estou sentindo que nós estamos começando a aproveitar melhor o apoio. E assim, embora eu adore e esteja muito feliz de vocês estarem, né, interessados em entender questões olímpicas, que eu nunca tive, né, alunos com esse ímpeto, estou muito feliz, quero que vocês continuem até o final do ano, mas também não esqueçam de treinar as questões básicas, né? A gente nunca vai ser um atleta olímpico se a gente não tiver treinado muito o movimento básico lá, né, no tal do esporte que está praticando. Página 52, exercício 1. Exercício 1. Represente no plano cartesiano um gráfico de f de x igual menos 2x mais 3, se x maior ou igual a 1, x maior ou igual a 1, se, ele botou 2 ali, mas não era proposital, sem dúvida. E se ele disse, realmente, se o aluno não está acostumado com aquilo ali, cara, pega um cara na rua e mostra isso aí pro cara, o cara não vai ficar feliz, não vai entender. Só os iniciados. Mas se tu conhece aquele símbolo ali, já dá uma chance boa. Se tu entende o que significa aquele símbolo ali, já tem uma boa chance de entender isso. Se tu sabe o que significa aquilo ali, já aumenta bastante a chance. Representar em plano cartesiano é fazer gráfico, é sinônimo de faça o gráfico. Plano cartesiano, a primeira coisa que a gente deve fazer, deve obedecer o cara, né? Vamos obedecer o cara. Mas peraí, a função f de x é igual ao que, meu Deus? É igual a isso, isso ou isso? Tem 3 expressões? Depende. Ah, se o x for maior ou igual a 1, ela é isso. Então eu pego uma tabela, chuto valores de x maiores ou iguais a 1, 1, 2, 3, está de bom tamanho, e calculo. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 3, 1. Boto 2, menos 4 mais 3, menos 1. Menos 6 mais 3, menos 3. Variou.
Variou 2, faz sentido, faz sentido. E aí vai ao infinito e além, né? Porque x maior que 1 vai ao infinito e além. A função fica igual a 1 se o x estiver entre menos 1 e 1. Se nós quiséssemos fazer uma tabela dessa parte, seriam valores estranhos, né? Tipo, maior que menos 1, menos 0,9, menos 0,5, 0, 0,5, 0,9, são valores possíveis, né? Para respeitar isso, né? Tem que ser maior que menos 1 e menor que 1. E dá tudo 1, ó, que delícia. Chamada função constante, né? Que a gente chegou a dar uma olhadinha. E isso aqui, tabelinha para isso, menor ou igual a menos 1. Então pode ser menos 1, menos 2, menos 3, está de bom tamanho. 2 mais menos 1, 1. 2 mais menos 2, 0. 2 mais menos 3, menos 1. E vamos ao trabalho braçal agora. 1, 1. 1, 1. Está ali. 2 menos 1. 2 menos 1. Está aqui. 3 menos 3. 3 menos 3. Está aqui. Se não tiver alinhado, eu errei. Tá alinhadinho. Vai ser decrescente. Ah, tô feliz pra caramba. Tem que bater no 3. Se não bater no 3, tá errado. 1, 2, 3. Oh! Beleza. Mas eu não posso. Que perigo. Que perigo. Porque estava dizendo que x tem que ser maior ou igual. Então, como aqui é o 1 do x, então é só daqui para a direita que esse gráfico vale. A raiz, eu vou testar a raiz porque tudo pode acontecer de errado nessa vida. Está entre 1 e 2 a raiz. Qual é a raiz disso aqui? Igual a 0, mais passa menos, está multiplicando. 1,5. Putz, bem no meio entre 1 e 2. Agora eu estou feliz. Agora eu sei que eu acertei esse gráfico. Decrescente, a raiz fechou, ia passar no coeficiente linear, né? Mega revisão aí de gráfico. Fala, meu querido, desculpa. Hã? Sim, mas não, eu até citei para o colega isso, mas isso não me impede de pedir de novo. Pode pedir até o final do ano, toda semana. Eu tenho a obrigação de estimular ele a entender. Certo? Mas obrigado, é isso aí mesmo. Menos 0, e tu vê, eu tento fazer um pouco diferente, acho que eu fiz mais rápido de repente, eu estou tentando fazer um pouco mais tranquilinho para dar mais chance de entender, e estou percebendo que dessa vez está indo, meu querido. 0,9, olha lá, 0,5 dá 1, dá 1, até o menos 1, né? Até essa região aqui vai dar 1, ó. Fiz o gráfico dessa tabelinha do meio. E agora aqui, deixa eu ver, 1 está dando menos 1, menos 1 está dando 1, aqui. Menos 2 está dando 0, menos 2 está dando 0, menos 3 está dando menos 1, menos 3, menos 1, alinhado de novo. Decrescente, não, crescente. O x é positivo. Ia cortar no 2, ia cortar no 2, ia cortar no 2. Raiz, menos 2, passou no menos 2, tenho certeza que está certo isso aí. Então que gráfico doido que ficou, né? Seria, se o trabalho fosse possível de ser aplicado, seria. Não vai ser mais. Não, né? Porque mudou o esquema de redação. O Otávio se deu mal. Mas quantas pessoas que você trabalha? Entre pi e n. Boa. N menor que 6, N menor que 8, talvez. Então, o da questão, eu nem selecionei, cara. Que bom que não vai ser amanhã. Eu posso fazer depois de amanhã. Ô, galerinha. Depois eu mando criar Não, tô de sacanagem. Não precisa nem eu fazer, eu elaborar o trabalho. Sim, curso. Depois desse curso eu vou ficar bom. Prometo a vocês, esse curso vai mudar a minha vida. Hã? Tô de sacanagem. É porque eu sabe faz esses cursos. O trabalho de matemática vai ser na próxima lua cheia, provavelmente. Eu não sei exatamente quando, aqui eu não tenho certeza, meu amor. Na próxima oportunidade vai brotar um trabalho de matemática. Tinha mais uma selecionada, não tinha? Da apostila? Vamos que vamos. Estou voltando à Terra. Olha, isso aqui era tentativa de assassinato, né? Quase me furei ali, ó. Olha isso aqui, a prova do crime.